Fala pessoal, aqui é o Diogo, estamos aqui novamente para um Descomplicando Engenharia de Software. Pois bem, pessoal, faz algum tempo já que eu não gravo vídeos, né? Tem aqui praticamente um mês, né? O pessoal que me acompanha no X sabe que eu estou envolvido com uma questão de expansão da empresa, então tem me tomado bastante tempo. E também uma outra coisa que me tomou bastante tempo, que vai ser o nosso assunto do vídeo, é sobre a RINHA 2025, né? A RINHA de back-end. Eu trabalhei, fiquei praticamente imersivo 2 semanas em cima desse projeto aqui. Eu tinha uma visão, né, sobre aquela questão de querer competir e tal, etc, né? O pessoal lá do Discord meio que discorda de mim, né? Porque acha que a questão é a questão de poder ver a capacidade das linguagens e tal, mas eu gostaria de ter pego uma posição melhor, tá? Porque gastei bastante tempo nisso. E pretendo que, quem sabe, se tiver uma próxima rinha ano que vem, pretendo pegar uma posição boa, porque dessa vez eu aprendi bastante com os meus erros, galera. E é isso aqui que nós vamos falar. Eu vou falar sobre a experiência que eu tive e erros, né, para não cometer numa próxima, porque inclusive trocando ideia lá com o pessoal do Discord depois do resultado final, muitos comentaram que nas anteriores funcionou da mesma forma, então provavelmente uma próxima vai funcionar semelhante. E dar dica aí pro pessoal, né, para saber por que que eu escolhi determinada tecnologia, enfim. Então, pessoal, antes de mais nada, né, deixa seu like, se inscreva no canal. Isso é muito importante para poder continuar os vídeos, né, pessoal? Isso incentiva a gente. Bom, vamos lá então. O que que eu escolhi para participar da rinha? Eu sou uma pessoa que trabalha basicamente com duas linguagens de programação no meu dia a dia. Eu trabalho com Delphi, Pascal, né, e JavaScript, basicamente mais na parte server, mexendo muito com Node, né. Então o que que acontece? Eu poderia, por exemplo, ter escolhido Node para participar da rinha, mas Node é uma linguagem comum para se fazer APIs, é uma linguagem que o pessoal utiliza bastante. Inclusive na rinha tinha várias submissões em Node. Então eu optei em fazer minha submissão em Delphi, até porque a minha aplicação, ah, o meu produto que eu vendo aos meus clientes, né, que é um ERP, ele trabalha todo em cloud, usando tecnologia DataSnap para fazer toda a parte, de comunicação. Isso tudo é feito de forma, com uma API, né, com requisições, enfim. Então eu disse: "Não, vou fazer em cima disso aí", beleza? Então eu escolhi Delphi, tá? A segunda questão que pesou para eu escolher uma linguagem diferente é justamente essa questão de não ter outras pessoas postando nesse tipo de linguagem. É um desafio, né? Justamente a questão é um desafio. Então, vamos fazer diferente do que todo mundo faz, né? Você entrava lá, tinha um monte de Go, de Rust, de muito mais do mesmo. Então, assim, eu, eu decidi entrar com algo que seria diferente. Por isso que eu peguei Delphi, tá? Inclusive, o que eu vou falar aqui sobre Delphi se aplica a várias outras linguagens, a forma como se for trabalhar, isso tirando a parte específica dos componentes que eu usei, enfim. De resto, as ideias que eu vou dar aqui, os erros que eu cometi, isso tudo pode ajudar qualquer pessoa que queira participar de uma próxima rinha, queira tentar se colocar um pouco melhor, assim como eu também quero me colocar um pouco melhor, porque no teste final eu me ferrei, né, pessoal, por causa de uma sacada que eu tive que me prejudicou. Bom, então, vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho da rinha. Então, a rinha aqui tinha os pré-requisitos dela. Eu não vou comentar direito sobre isso aqui, tá? Cabe quem participou já sabe, quem não participou, era bom ler como é que funciona, né? Basicamente, você tem que comunicar com dois serviços de... Você recebe uma requisição e tem que comunicar com dois serviços de processamento, como se fosse um processamento de pagamento. Você é um intermediário meio, né? E nesses dois serviços de pagamento tem o principal e tem o secundário. O secundário tem um custo maior que o principal e você tem que montar uma estratégia para qual você vai processar isso. E daí tem erros que ocorrem no meio, né? A latência aumenta, esse tipo de coisa. Mas o que pegou mesmo para mim aqui, galera, foi a questão da... Cadê? A questão dos limitadores, tá? É a questão da CPU. Tá aqui, ó. Você deverá restringir o uso de CPU e memória em 1.5 unidades de CPU e 350 MB de memória entre todos os serviços declarados, como quiser, através dos atributos. Enfim. Memória RAM, tranquilo, tá? Não vi ninguém, inclusive, reclamar de memória RAM também. Tá? Agora, processamento, muito complicado.
1.5 unidades de processamento foi muito complicado. Eu vi bastante gente também reclamando dessa mesma questão, que sofreu com isso aí. Bom, vamos lá. Primeiro erro, agora eu vou falar do erro cometido por mim. Primeiro erro. Até deixa eu dar o zoom aqui, né, galera? Agora que eu vi no vídeo ali, tá sem zoom. Eu tenho essa mania de começar a gravar e não dar zoom, né? Então aqui, 1.5 de unidades de CPU. Primeiro erro que eu cometi nessa questão da CPU, tá? Foi em começar a fazer minha aplicação e não me ater a esse item aqui. Eu deixei para aplicar esse item quando eu, digamos assim, minha primeira submissão tá pronta, vou aplicar esse item aí. Deu tudo errado. Então já tem que começar desde o começo aplicando essa questão. Segunda questão relacionada a isso. Daí, beleza, apliquei e comecei a fazer. Não rodava praticamente nada, só apanhava, eu tava a ponto de desistir. Só que o que acontece? A minha máquina, e daí é coisa, nessa parte de hardware, eu já não entendo muito nessa parte, né? Você pega um cara de DevOps e tal, o cara vai sacar isso de largada. Eu já não sou um cara disso, eu sou desenvolvedor, né? Sei o básico de infraestrutura. O que acontece? A minha máquina de trabalho é um i5, né? Um i5 de 10ª geração, eu tava trabalhando em duas máquinas, um de 10ª e um de 13ª. E daí tu botava esse 1.5 unidades ali e, cara, rodava quase nada, não fazia o teste completo, enfim, cheio de problema. Aí eu dizia, mas Cristo, mas não vai, não sei o quê. E fiquei um tempo batendo cabeça, quase desisti, nisso aí eu perdi 2, 3 dias. E daí eu vi uma pessoa comentando que tipo, tinha que pegar esse 1.5, mas calcular com base lá no que era disponibilizado no servidor. Porque aqui embaixo tem as características do servidor, né? Tem um link aqui que leva para as características do servidor, se eu não me engano. Aqui, especificação do servidor de testes, tá? Tá aqui. E teria que fazer uma conversãozinha para saber. Beleza. Peguei lá no meu ajudante, lá no Copilot, que é a minha IA favorita que eu uso. E disse sim, tá, isso aí faz sentido, não sei o que, disse sim, faz sentido, né, não dá para chegar exato, mas dá pra chegar próximo. Aí ele me converteu que se 1.5 unidades, por exemplo, na minha máquina aqui, um i5 10ª geração, por exemplo, equivaleria a 2.6 unidades do meu processamento. Então, a partir do momento que eu botei 2.6 unidades distribuídas entre os meus serviços, eu comecei a conseguir testar localmente. O negócio funcionava. Então aqui eu já apanhei um pouco. Então, essa é uma questão que, se você não tiver ligado nisso, a memória RAM é estática, então beleza. Agora, esse 1.5 unidades, na tua máquina, esse 1.5 não é o mesmo 1.5 lá onde vai rodar o teste. Então, isso eu tinha um problema. Aí você perguntar, Diogo, por que tu já não ficava submetendo lá e deixava rodar o teste? Porque tem uma demora, tu quer testar localmente, tu quer ver a coisa funcionando no local primeiro, né? E eu mesmo já comecei a submeter teste lá para a Rinha na sexta-feira anterior ao último prazo. Então essa foi uma questão que eu perdi muito tempo, tá? Então, um erro que eu cometi. Beleza, galera? Então, erro da questão estrutural da coisa, tá? Eu tive também muita dificuldade com o Nginx, ainda tenho, mas eu aprendi bastante. Então, creio que isso, para uma próxima rinha, vai ser onde eu vou focar muito. Vai ser também no Nginx. Eu não vou. Nginx, sei lá como é que fala. Eu não vou mostrar dessa parte porque eu não domino ainda, mas eu aprendi muito já e é algo que eu tenho a estudar. Bom, agora vamos falar sobre a arquitetura da linguagem, o que eu construí, os problemas que eu tive na linguagem, tá? Então, tirando essa parte da infraestrutura, vamos para o que interessa. Bom, pessoal, eu inicialmente fiz em Delphi, tá? Deixa eu entrar aqui no meu acesso remoto aqui, porque a licença de Delphi eu só tenho na empresa, né? Então, basicamente, eu fiz em Delphi. Inicialmente fiz direto em DataSnap, tive que abortar o DataSnap, porque o DataSnap no processamento não tinha jeito, mesmo depois com o ajuste de processamento não tinha jeito. E eu parti para duas abordagens, diretamente usando o Indy ali, né, o HTTP Server ali e tal. E, quer dizer, esse aqui é do Indy? É do Indy, sim, IDE Web Broker, sim, é o base, né, do Indy. E também usei uma outra questão com o Horse, mas depois eu vi que o Horse trabalhava com Indy. Então, meio que essa opção se sai melhor na rinha do que usar o Horse, né? Porque isso aqui tá abstraindo esse, então acaba gerando mais overhead ainda, então mais processamento, né?
Beleza. Essa aplicação, até quem quiser depois baixar no GitHub, até deixa eu voltar aqui, né? Tá aqui no GitHub, tá no meu GitHub, eu tenho as duas, né? Onde é que está aqui, ó? A API Delphi, essa aqui trabalha com as duas questões, tanto Horse ou nativo 100%. É um parâmetro no Docker Compose que tu escolhe ali qual que tu quer usar, tá? E depois tem também a que eu fiz em Filho Pascal direto, que foi a melhor sair. Depois eu vou mostrar também o código dessa aqui. Beleza, galera? Então aqui tá os dois repositórios, tá? Vamos voltar lá pro código. Opa, aqui eu tô no Filho Pascal. Deixa eu ir lá pro Windows. Então, beleza. Criei. Mas qual é o principal problema? Primeiro, DataSnap, tá? Que é o que não tá nem aqui. Abortei ele. O DataSnap, a forma como ele trata as requisições é um tanto complexa. Por exemplo, assim, ó. Primeiro que não tem um tree de pool, tá? A única coisa que o DataSnap tem uma questão de max connections, que é quantas conexões máximas pode ter, e digamos, se atingir aquele máximo de conexões, ele começa a dar timeout e recusar as conexões, né? Não é nem timeout, ele dá um outro negócio lá que recusa as conexões, esqueci o erro. Só que ele não tem um controle de thread pool. Então, o que acontece? Toda requisição que entra, cria uma nova thread. Isso é um problema, porque com a limitação de processamento, o overhead cresce muito, tá? Obviamente ele tem um limite que tu pode dizer assim, mas tu pode ter um servidor com grandes capacidades e se alguém fizer um ataque lá e coisa e ficar tentando acessar e coisa lá, um DDoS da vida, alguma coisa assim, vai encher de threads lá e vai derrubar o servidor. Sim, pode acontecer. Só que ele tem um cálculo que ele meio que ele tem, digamos assim, apesar de dizer que não tem um thread pool, ele tem uma fila interna ali, que ele faz um cálculo. Se ele vê que dentro do tempo tá vindo muita coisa, ele vai aumentando as threads. Então, é algo meio que a embarcadeira desenvolveu, aí fez dessa forma, e isso gera, de largada, gera muito overhead. Então, para um teste simples da rinha, como ela é proposta, tu não consegue usar, tá? Se fosse talvez algo mais elaborado, mais avançado, você sairia bem. A questão é que de largada, ele consome mais. Então, é complicado de trabalhar com DataSnap, não deu certo, tá? E essa é a tecnologia que eu uso no meu sistema, no meu RP. Obviamente, no meu RP eu não tenho 20 mil requisições chegando ao mesmo tempo. O meu maior cliente tem 150 usuários, então, então, beleza, mas para aplicações comerciais funciona perfeitamente, vamos assim dizer, né? Aí o que acontece? Parti pro tentar o Horse, que era era o que o pessoal usa na internet e tal. Beleza, com o Horse eu consegui menos overhead. Funcionou, ficou legal. Só que o timeout muito alto também. Eu digo, mas Cristo, o que tá dando esse timeout alto? Aí, vem aqui, vem ali e tal. Eu decidi fazer diretamente no Web Broker, porque daí eu olhei dentro do Horse como é que ele fazia. Eu disse, pô, mas ele usa o Indy. E justamente o Indy eu não queria usar, porque o Indy é a coisa mais antiga que tem no Delphi para comunicação HTTP, por exemplo, né? Esse tipo de comunicação. E daí eu disse, pô, mas logo coisa antiga, ele tá usando um negócio que é sei lá, desde o Delphi 4 que existe. E no fim, o Indy se saiu melhor nessa questão, usando o Delphi nativo, tá? Aí, qual a característica do Indy? O Indy, ele tem uma questão de max connection, que é semelhante ao DataSnap, então se atingir aquele número máximo de conexões, ele vai começar a negar. Isso em nenhum momento aconteceu no teste da rinha. E porque são conexões rápidas, né? Então nunca vai ter muitas conexões ativas, né? E eu só cheguei a ter algum erro aqui usando o Keep Alive, tá? Porque daí ele reaproveita as conexões, daí ele acaba mantendo um túnel ali, pelo que entendo, e acabava negando depois de um tempo. Então, era só aumentar o parâmetro, tava tudo certo. Agora, aqui o Listing Query. Ele tem um Listing Query. O que é o Listing Query? O Indy aqui, né? Ele é mais explícito que o DataSnap. Então, por exemplo, aqui, ele não tem um thread pool. Ele funciona semelhante ao DataSnap, a questão de ir criando novas threads, você começa a chegar a muita coisa. Porém, ele tem um list queue, que é o quê? É um tamanho da fila, né? O tamanho do que ele pode receber. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu bote 100 aqui, tá? Ele vai receber, ele não deixa estourar no 100, tá?
Mas ele, quando está chegando próximo de atingir o limite, vamos assim dizer, do que tu definiu em listing kill, ele começa a criar outras threads. Ele cria outra thread com outro listing kill, né, mesmo tamanho, e ele começa a balancear essas coisas. Então ele funciona um pouco melhor que o DataSnap direto por ter um pouco menos de overhead, ele não é tão, digamos, hardcore assim, porque o DataSnap, a forma de funcionar, eu achei meio hardcore a forma de funcionar dele. Liga o foda-se ali e vai criando thread e vai. É complicado, né? Então o, o Indy aqui, né? O IDEA Web Broker aqui, ele, nesse sentido, é um pouco mais inteligente, né? Digamos, fica mais na tua mão essa questão de disponibilizar essas coisas, né? Manipular a fila de entrada, tá? Agora, arquiteturalmente falando, daqui o que eu vou falar, eu não vou repetir lá no que eu fiz em Free Pascal, porque é muito igual. Eu fiz praticamente copia e cola, porque é Pascal, né? Obviamente eu não pude usar coisas que tem no Delphi, mas é coisas que tem diretamente do Pascal, do base, né? Do Pascal. Então, vamos lá. As requisições vão entrando aqui, tá? E o que eu fiz? Daí essa estratégia, basicamente todo mundo usou a mesma estratégia lá na Renst, olhar fontes de outras pessoas, é tudo muito parecido assim, né? Em outras linguagens e tal. É o quê? É a questão de que vai entrando, né? Deixa eu achar a minha requisição de entrada aqui, o payments aqui, ó. Então aqui vai entrando e vai adicionando num worker, né? Aqui vai adicionando eu chamei de worker fila, né? Porque ele alimenta a fila do worker. Então vai adicionando uma outra fila, tudo que vai entrando vai adicionando uma outra fila, que eu tô usando no TQ do Delphi, tá? E ele vai adicionando essa outra fila, e desta outra fila tem os workers, né? Que é o cara aqui, o worker aqui, ele vai trabalhando para desenfileirar. Então ele pega, executa, é uma thread isso aqui, tá? E vai desempilhando e processando, beleza? Então, basicamente, isso todo mundo fez mais ou menos dessa forma, com as características de cada linguagem, a forma como ela lida com isso, tá? Então, como é que eu crio os workers, né? Então, por exemplo, eu tenho uma única fila, entrando tudo, e eu crio os workers, deixa eu achar onde é que cria eles aqui, baseado num parâmetro também que eu passava, que era o número máximo de workers. Então, por exemplo, se eu dizer assim, tem 10 workers, ele vai criar 10 threads, e essas 10 threads vão trabalhar em cima daquela única fila desempilhando. Vamos dizer, tem várias caixas entrando no meu negócio, e ele vai desempilhando essas caixas, né? Então, cada 10 é como se fosse 10 funcionários teu ali, tirando cada caixinha para processar. Beleza, pessoal? Então, aqui é basicamente essa parte da arquitetura, tá? Toda parte da requisição, ela é um objeto, né? Eu criei um objeto, tinha trabalhado com record no começo, mas em si é um objeto. Eu troquei para um objeto, e dentro do objeto que eu faço todo o resto. Então, eu tenho a parte aqui que processa, que é onde envia para o web server lá da Rinha, né? Aqui eu tenho uma rotina para saber se verifica se o serviço está ativo, o fallback e tal. A minha estratégia foi uma questão de número de tentativas. Então, por exemplo, assim, se atingir aquele número de tentativas, aí sim verifica se o fallback está ativo, senão nem perde tempo verificando, tá? E fica tentando sempre enviar pelo default. Vamos dizer que o fallback tivesse ativo, também criei uma outra estratégia que se entrasse alguma coisa pelo default, digamos que, porque como tem vários workers desempenhando, pode ser que um worker acabe pegando fallback e outro worker não, já pega default de novo, né? Então, o que vai acontecer? No momento de desempilhar essas filas, se por acaso estava trabalhando no fallback e entrou um aqui que pegou no no normal, nesse meio tempo, ele já ativa de volta o serviço normal automaticamente para todo mundo. Então, o normal voltou a funcionar. Beleza? Então, essa foi uma estratégia que eu usei, serve de dica para outras pessoas. Eu não cheguei a ver as outras estratégias que outros usaram, mas basicamente isso. Então, um número mínimo de testes para tentar jogar no default e uma rotina que, se caso fosse para o fallback, se entrasse alguma coisa em default, joga de volta para default os próximos trabalhos. Bom, galera, voltei aqui. O meu menino queria o notebook para poder jogar o Roblox, que tem um evento lá num dos games que ele joga.
Enfim, vamos voltar aqui pro negócio aqui, que eu até perdi o fio da meada. Ah, tá falando sobre a questão dos work. Então, da estratégia, né? Então, basicamente eu fiz isso, beleza, galera? Vamos pular para a próxima, porque eu já meio que me perdi um pouco aqui. Vamos lá. A parte de verificar, né, o yield aqui, né? Se estava ativo ou não. Eu criei uma classezinha com uma tree fica executando de forma contínua, né? A cada 5 segundos ela fica verificando lá o thread, porque tem a questão do limite dos 5 segundos, né? Só que ela só aciona, ela não aciona quando eu ligo a minha aplicação, tá? Ela só aciona a primeira vez que der alguma coisa errada, que não conseguir mais enviar alguma coisa. Daí ela aciona a primeira vez, daí dali em diante ela fica a cada 5 segundos fazendo uma checagem para ver se está ativo, se não está ativo, enfim, né? O que mais falarmos? Agora um outro item importante. Então, falei ali basicamente da questão do conector em Delphi, né? Depois eu vou falar lá do conector em FreePascal, que é onde eu tive o meu melhor resultado. E vou falar agora da persistência já, porque daí da persistência eu já mato a questão para os dois modelos de aplicação. Persistência. Era outra coisa que eu fiquei querendo bater cabeça, eu queria botar banco de dados, rodar, botar um Firebird ali e tal, porque eu vi uns loucos botando Postgre, mas depois eu vi que os caras do Postgre abandonaram o Postgre também, porque não deu certo, né? Não ia dar mesmo. Pela limitação de recursos, né? Então, enfim, eu tinha feito de um jeito, depois fiz de outro. Qual foi o meu formato final? Eu criei um bloco de memória para trabalhar diretamente na memória RAM, que está compartilhado entre todas as minhas APIs. Então, por exemplo, assim, como é obrigado a ter duas lá, pelo menos, para ter o load balance, então esse bloco é compartilhado entre as duas, tá? Se eu tivesse três, seria compartilhado entre as três, e assim por diante, tá, pessoal? Aqui, como eu tô no Delphi, eu fiz ele muito baseado em Windows, aí tu me pergunta, tá, mas o Delphi não compila para Linux? Compila. Só que qual o problema que eu tive na versão para Linux? Porque na versão para Linux eu usei o Mormot não é compatível para compilar no Delphi Linux. Eu tive que fazer lá pelo FPC, pelo FreePascal, né? Pelo FPC. E então, no fim, eu tive que criar aqui duas versões dessa classe aqui. Criei uma aqui mais. ah, eu tô falando Windows, né? Mas na verdade é para Linux, só que lá eu tive que criar de novo no outro, porque é um pouco diferente lá no Free Pascal por causa do Mormot. É isso que eu queria falar. Bom, então basicamente isso aqui como é que funciona, pessoal? Isso aqui é o seguinte, tá? Eu crio um bloco de memória e esse bloco de memória ele também tem que ser salvo num arquivo no disco, tá? Então é como se fosse um cache, vamos assim dizer. Ele fica o tempo todo na memória da tua API, porém tem que ter o arquivo salvo por causa da questão de compartilhar entre as duas. Daí eu vou entrar num detalhe ali para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, o que que acontece aqui é que basicamente tu trabalha só com ponteiros e coisa, porque é um negócio mais hardcore de desenvolver, né? Mas é basicamente assim, ó, quando tu vai adicionando, onde é que tá o adicionar aqui? Quando tu vai adicionando os registros, você pega a última posição da memória válida, que esteja vazia, né? Você já tem que criar o bloco, o tamanho que você precisa, tá? Eu até onde sei, não dá para trabalhar como dinâmico, tá? Então já tem que criar chumbado isso aí, o tamanho. Aqui 2 MB já dava, tá? Eu criei com 20, por causa que depois tinha a questão dos testes, eu vou explicar o que acontecia. Até aconteceu na versão final da Rinha, eu tive o problema na versão de Delphi. Bom, tu criei esse bloco. Quando tu vai adicionar os registros, ele localiza a última posição livre e adiciona aquele teu registro. O registro aqui é baseado no recorde, eu criei um recorde, tá? Porque é complexo tu botar objetos ali. Então, só com as informações que eu precisava consolidar. Então, criei um recorde e o meu bloco de memória é baseado no tamanho desse recorde. Então, cada pedacinho, vamos assim dizer, ele reserva um pedaço para receber aquele recorde lá, tá? Então, o que que acontece? Toda vez que vai adicionar, ele localiza a próxima espaço livre e adiciona esse registro lá. Aqui eu estou percorrendo todo o bloco de memória, tá? Toda vez estou percorrendo todo o bloco de memória. Por que que eu estou fazendo isso? Porque a API está replicada, então eu não tenho a posição do último, certo? Na outra API, por exemplo.
Mandei a requisição agora, caiu na API 1, mandei a requisição de novo, caiu na API 2. Eu não tenho isso aqui compartilhado. Poderia ter? Poderia. Aqui, já para uma próxima range, eu vou fazer diferente, inclusive. Assim como eu tenho o semáforo, né, para travar o bloco de memória, tá? O semáforo é um sinalizador, que eu digo 1 e 0 aqui, eu seto 1 e 0, e daí ele bloca aquele bloco, né, trava ele, né? Para quê? Para que as duas API não tenham concorrência, tá? Só que isso é tão rápido que é imperceptível em termos de processamento, né? Porque a linha se propõe, supre perfeitamente, tá? Porque isso aqui é muito rápido, certo? Então é obrigado a travar? Porque senão dá concorrência e vai gravar coisas em cima da outra, tá? Então, beleza, eu travo e percorro, acho a última posição e gravo aquilo ali. Aqui eu poderia ter feito diferente, eu poderia gravar, toda vez que eu gravo um registro, pegar o último ponteiro, saber, ó, tava aqui, né? E jogar também para um outro semáforo, criar um outro semáforo só para armazenar o ponteiro. E como ele trava aqui, sempre eu vou ter o ponteiro atualizado, então eu poderia sempre adicionar na última posição, né? Sem ter que percorrer, ganharia mais desempenho ainda. Beleza? Isso aqui diminuiria um pouco o processamento, tá? Nesse termo, ajudaria bastante, tá? Forma de ler os dados. Aqui, mesma coisa. Daí, o que acontece? Tu não consegue filtrar a memória, que tem um problema. Então, na hora de ler os dados, que ele faz aquela checagem dos dados, eu sou obrigado a carregar todos os dados, né? Aqui eu estava jogando numa lista, certo? E numa lista de registro, que registro é aquele recordzinho lá. E o que eu fazia? Quando eu recebia aqui o consultar dados aqui com o from e com o to, enfim, né? Com o filtro, eu filtrava na lista, né? E como é uma lista, também tem que filtrar manualmente, eu tenho que percorrer a lista. Então, eu tenho que fazer percorrer duas coisas aqui. Primeiro, percorrer a memória, para adicionar tudo na memória, e depois percorrer a lista para filtrar. Eu poderia ter já filtrado aqui, tá? Eu não sei por que eu não fiz isso, mas também em termos de velocidade, isso aqui é muito rápido. Como eu estou lendo memória, é muito rápido para adicionar na lista. Então, assim, não impactou nessa questão, mas impactou em processamento. Poderia ter reduzido o overhead aqui, porque eu poderia ter já filtrado aqui dentro. Uma outra coisa que eu vou fazer na próxima linha. Essa parte aqui, além de filtrar aqui dentro, eu vou criar blocos menores, tá? E basicamente eu vou fazer blocos dinâmicos, obviamente o tamanho do bloco vai ter que ser padrão, né? Isso aqui não dá para ser diferente, né? Então, isso aqui basicamente é o bloco, né? Só que essa parte de blocos aqui eu vou criar dinâmico. Então, por exemplo, assim, a minha ideia é criar tipo memória 1, memória 2, memória 3, para cada tempo rodado. Então, por exemplo, assim, a cada 10 segundos, vamos dizer, a cada 10 segundos, criar um bloco. Eu vou fazer mais ou menos dessa forma, porque daí eu posso, inclusive, atrelar ao bloco a questão do filtro. Então, por exemplo, assim, digamos assim que venha um filtro de data, se for semelhante, né? Estou presumindo que o filtro seja uma data, né? Mas vamos dizer assim, ó, que vem um filtro de data e que essa data ela é posterior ao bloco 3. Então, eu não preciso ler bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu só tenho que ler o bloco 4, bloco 5, bloco 6, por exemplo. Então, isso reduz muito o overhead aqui, vai reduzir processamento e tal. Questão de memória RAM vai consumir a mesma coisa, né? Então, vai gerar uma complexidade maior de desenvolver o código, mas eu vou fazer dessa forma também aqui. Então, aqui já eu tenho uma mudança também para fazer, apesar disso aqui atender 100%, tá, pessoal? Então, basicamente essa questão arquitetural. Então, eu tive problema com o conector do Delphi, né? Por causa da forma como ele trabalha, a falta de um tree pool, isso aí me gerou problemas, tá? De resto, a forma como eu jogar para uma fila, ter o works para desempilhar, isso basicamente todo mundo fez dessa forma aí, né? Todo mundo. Todos que eu olhei em alguma fonte, era a mesma prática. E também eu não vejo outra forma de fazer. Se alguém tiver outra forma de fazer, inclusive comente aqui, coloque nos comentários, seria importante, né? Uma técnica diferente. E essa parte de persistir na memória, um detalhe que eu não falei, né? Alguém pode até comentar, por que não usou Redis? Porque Delphi não tem uma biblioteca Redis nativa,
tá? Eu até achei algumas no GitHub, mas desatualizadas, tentei usar, passei mais trabalho do que só perdi tempo. Então, assim, cara, se eu tenho capacidade no Delphi de usar um bloco de memória direto, né? Ainda mais que dá para compartilhar entre as APIs, então não há por que não usar, né? E não é uma implementação tão complexa, né? Tem uma classezinha até simples, tá? Tem sua complexidade de entender o código e tal, porque principalmente usa muito ponteiro, e ponteiro é uma coisa meio chata de trabalhar, mas é simples, tá? Não há grandes complexidades nessa lógica aqui, tá? Então, foi, né, mais nativo possível. Bom, vamos agora pro Linux, né? Vamos falar lá do Linux, não, do Free Pascal, porque o Free Pascal eu tive que compilar diretamente no Linux, tive que desenvolver lá, por causa do Mormot, que é o componente, digamos, rival, se eu fosse comparar aqui com o IDE Web Broker que eu usei aqui, ou o DataSnap que tentei usar a primeira vez, ou o Horse também. É um componente feito para Free Pascal para fazer requisições, tá? E muito bom por sinal, tá? Eu me surpreendi, não conhecia, mas total, tá? Sinceramente, olha, deixou para trás o que tem em Delphi. Vamos lá. Deixa eu esquecer a senha. Ah, tá. Vou acessar aqui. Então, tô no meu Linuxzinho aqui. Aqui eu tô no Lazarus, né? Que é uma IDE muito semelhante aos Delphis antigos, né? Que utiliza Free Pascal. Então, a ideia é a mesma coisa. Então, basicamente, aqui eu tenho no Create da minha API, eu tenho a inicialização lá onde eu tenho a inicialização do IDE Web Broker, do Horse, eu tenho a inicialização do Mormot, tá? Mormot aqui tem uma coisa muito interessante, que é o Thread Pool, que na minha opinião, os componentes... Se alguém de Embarcadero vê meu vídeo, pelo amor de Deus, me cria um componente com Thread Pool, tá? Tem Thread Pool. Então, o que acontece? Aqui, ele trabalha um pouquinho diferente, que na minha visão é o método mais inteligente de trabalhar. Tu passa, por exemplo, para ele o tamanho do Thread Pool. Então, por exemplo, assim, se eu disser que é 32, por exemplo, ele vai ter 32 threads recebendo dados. Tá? Ele não vai fazer overhead, daqui a pouco criar 33, 34, 35 e por aí vai. Beleza? E a forma de fila você não indica, né? Eu, pelo menos, não achei na documentação, nem no componente, indicar, digamos, o tamanho da fila. Pelo que entendi, o tamanho da fila, ele vai enfileirando e vai enfileirando, né? Até onde a memória aguentar, e quando a memória estourar, que daí ele vai dizer, vai começar a negar lá digamos, as requisições, né? Tivesse entrando requisições. Então eu acho essa forma mais inteligente de trabalhar. Não tem limite de fila, mas tu limita o tamanho, a quantidade de threads, né? Então isso reduz muito o overhead, tá? Muito o processamento. Eu achei muito interessante a forma de trabalhar, tá? Para vocês terem ideia, a mesma aplicação aqui rodando, com a mesma aplicação lá feita em Horse ou em o IDE Web Broker, tá? Ela consome metade do processamento, tá? E dá um resultado muito melhor em termos de velocidade das requisições. Depois eu vou mostrar o resultado dos testes parciais, porque o teste real eu me ferrei, né? Então funciona muito melhor, tá? E o sentido da coisa, realmente, tu trabalhar com número de threads fixas, é muito melhor tu trabalhar dessa forma do que trabalhar com threads dinâmicas e fila fixa. Nessa visão, é muito melhor trabalhar assim, tá? De resto, aqui tá igual o outro, tá? Onde é que está aqui? Onde é que adiciona a minha requisição? Ó, eu tenho o worker aqui, tá? Então, o worker é a mesma coisa, eu crio os workers. Onde é que tá? Aqui, ó, processa a requisição. Adiciona o worker fila, adiciona um queue, que é a fila aqui, ó, fila push. É um pouco diferente lá do que é feito em Delphi, né? Que aqui é o outro tipo de componente. E os workers, né, são criados, aqui inicializa pool, aqui, ó, conforme a quantidade que eu passar lá nos meus parâmetros de works. Se eu passei 10, vai criar 10 works. Então, mesma coisa, tem a fila, né? Um monte de caixa, imagina um monte de caixa chegando e 10 pessoas desempilhando essas caixas. Tá? Então, é basicamente assim que funcionou nas duas. A parte da requisição é a mesma coisa, um objeto aqui, muito semelhante ao que está lá,
né, o que muda é só um pouco da sintaxe com relação a componentes que eu usei, enfim, então, parecido, né. Quem trabalha em Delphi e vê esse código aqui é a mesma coisa, tá, o Free Pascal é a base do Delphi é Pascal, e Free Pascal é Pascal, então, é isso aí. E a persistência que tá um pouquinho diferente, porque eu tive que criar o acesso às bibliotecas direto, o Delphi já propicia isso lá, o Free Pascal não tem, tive que fazer meio na unha aqui as coisas, mas no geral é a mesma coisa, tá, a mesma coisa. É um semáforo, é um bloco na memória que percorre aquele bloco, vai adicionando os registros, é muito parecido, só tive que fazer umas pequenos ajustes aqui, para poder atender a questão do compilador aqui para gerar esse código. Tá? Mas funciona da mesma forma, as considerações que eu tenho a fazer são as mesmas, né? Se eu pudesse, eu teria armazenado o ponteiro, compartilhado o ponteiro entre as APIs, a forma de ler os registros teria mudado também, né? Criado blocos menores para tentar fazer uma espécie de filtro, não jogar para uma lista, já filtrar direto lá, tudo isso reduziria também processamento. Beleza, pessoal? Então aqui de forma bem sucinta, né, se o vídeo já tá meio longo, já tá por 30 minutos aí, né, então, eu creio que consegui já explicar o que eu acho que deveria explicar. Se você talvez não entendeu alguma coisa, tem alguma dúvida, bote nos comentários que eu respondo, tá, pessoal? Agora vamos falar sobre a questão da RIM em si, do como ela funcionou, como foi os meus resultados e onde que eu me, digamos, atrapalhei com a parte final, tá? Então, vamos lá. E até critiquei isso lá no Discord do pessoal. Critiquei porque eu acho que poderia ter sido diferente, tá? É a primeira que eu participo? É a primeira. Eu participei para competir. Ah, se você pensou como teve uns lá que me malharam o pau, dizendo, ah, mas pensou para competir, você pensou errado, porque não é esse sentido, não sei o quê. Ó, para você eu digo foda-se, tá? Porque eu não penso dessa forma, tá? Então, eu gosto de competir. É da minha natureza, tá? Então, vamos lá. Da rinha, falando da rinha. Então, primeiro aqui, ó, os prints que eu tirei, porque não tem mais o ranking das prévias, né? Então, assim, ó, eu tinha pego com o Free Pascal esse resultado aqui, tá? Processei tudo que foi requisitado, né? Se fosse pegar a diferença minha pro primeiro colocado nos testes preliminares, é basicamente o tempo, tá? O tempo, porque daí o bônus aumenta e E daí, né, acaba pontuando mais. Na verdade, pelo que eu vi ali nos testes preliminares, ali até os 60, 70, basicamente todo mundo processou tudo, e o que distinguiu um do outro foi o tempo, tá? Porque daí gerava bônus maior e, consequentemente, a pessoa pegava uma colocação melhor. Se eu tivesse feito talvez essas considerações a mais que eu fiz sobre processamento e tal, né, melhorado também ali a parte da um pouco mais a questão da persistência e tal, talvez eu tinha pego um pouco melhor, mas enfim, tá? Mas para mim estava um bom resultado. Com Delphi, nos testes preliminares, tá? Vou achar outra imagem aqui. Com Delphi, a posição mais perto que eu cheguei foi 121, essa aqui com 15 milissegundos, usando o Ind, tá? Eu não tirei o print aqui com o Horse, mas com o Horse, se eu não me engano, estava dando 45 milissegundos, então aumentou bastante. Então, é aquela conclusão que a gente chega, quanto mais abstração, mais processamento você vai ter, mais tempo vai levar, então tudo isso aí é questão a se pensar na rinha. Quanto mais código nativo, melhor, tá? E isso para qualquer linguagem, né? Creio que funciona da mesma forma. Bom, o que que aconteceu no teste final? Pegar o ranking final aqui, onde é que está? Eu estava com ele aberto aqui, ó. Teste final, tá? Não é esse teste aqui, esse aqui é que eu fiz 2 submissões. Deixa eu achar meu nome aqui, ó. Fazer a busca aqui. Eu fiz várias submissões no final na finaleira do domingo e não foram processadas antes, então eu não cheguei a ter o teste delas, porque eu fiz algumas mudanças. Então, por exemplo, aqui, ó, pegar onde eu tô melhor colocado. Aquele que eu tava em 54, eu pulei para 151. Processei,
não tive multa, não tive nada, o tempo até foi razoável. Mas o que que pegou aqui, galera? Eu até deixei aberto aqui, esse é o Delphi, não, aqui ó, não, aqui ó, final results do FPC, esse mesmo. O que que pegou aqui, ó? Não tive multa, não tive nada, tudo que eu recebi entrou, né? Perfeito, não tive problema com negar, né? Começar a dar HTTP, erro lá de negar as coisas, mas enfileirou. Onde é que tá a fila aqui, ó? Lag. Enfileirou. Por que que enfileirou? Porque eu limitei a quantidade de workers. Se pegarmos aqui o meu log, o meu compose, certo? Que foi o erro que eu cometi. Eu limitei a questão do workers. Eu coloquei 32 na entrada, aqui que entra mais rápido, né? Então eu limitei a 32 workers no socket, tá? Aqui teria dado problema, provavelmente. Se tivesse menor, teria inclusive negado. Então quer dizer que o 32 aqui atendeu a demanda de entrada, porque entrou tudo, né? Os 90 mil registros lá entraram. Quem não deu conta foi esse cara aqui, ó. O cara que desempenha as caixinhas lá dentro. Esse cara eu botei 16, tinha deixado fixo 16, porque 16 era um ajuste bem certinho para aquela questão. Esse processo é um processo mais demorado, aqui é um processo mais rápido. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tá entrando e já tá jogando lá para a fila. Então, esse processo que entra aqui, ele morre mais rápido. Então, 32 aqui deu tranquilo. Agora aqui, provavelmente, porque esse 16 era para dar conta dos 17 mil registros lá, 16 mil registros do teste, né? Porque era o que gerava de registros. Aqui esse é um número muito maior, né? Aqui provavelmente seria um número na casa aí de uns 32 também, ou até mais, né? Para desempilhar as caixas, né? Porque no fim a minha fila acumulou e eu não dei conta de desempilhar, tá, pessoal? Então esse foi o erro que eu cometi, ter fixado isso aqui. Eu não imaginava que ia acontecer essa questão do teste final. Eu até imaginava do teste final eles mudarem, por exemplo, a ordem das coisas, né? Por exemplo, a gente sabe que na rinha ali, no primeiro momento, nos primeiros 10 segundos, ela rodava liso, né? Perfeito. No segundo, o tempo mínimo aumentava para 100 milissegundos. Depois ficava intermitente, depois tudo fora, depois voltava para 100 milissegundos, no final ficava liso de novo. Tinha gente que eu cheguei a ver algumas fontes que o pessoal tinha meio que decorado esse padrão, e daí fica fácil tu manipular o teste, né? Porque tu decora o padrão, tu sabe quantas requisições entram naquele tempo e tal, e meio que tu faz um chuncho ali e, digamos, fica super bem na linha, né? Eu imaginava que no teste final eles iriam mexer nesse tipo de parametrização, né? A forma de ficar intermitente, né? Essa sequência lógica do teste era bem provável ser diferente, né? Agora, aumentar o número de VUs, isso me pegou de surpresa e prejudicou o meu coisa, como de outras pessoas também, que eu vi outras pessoas comentando semelhante. Mas como alguns botaram lá, os que saíram bem, botaram, não sei o que, tá chorando, não sei o quê. Paciência, né? Paciência com esses aí, né? Pra próxima, a gente já sabe que eles podem fazer uma pegadinha dessa e aumentar a quantidade de VUs no teste, então não dá para trabalhar dessa forma. Isso já é uma mudança que para uma próxima rinha eu vou criar um sistema dinâmico de workers lá. Fazer algum cálculo, algum algoritmo que, conforme a quantidade de itens que está entrando e a quantidade que está saindo, que está desenfileirando, se começar a dar uma diferença, né? Fazer um delta aí de que se está dando uma diferença que tá saindo, não está saindo na mesma velocidade que está entrando, é porque eu tenho que aumentar a quantidade de workers, e daí eu faço isso dinamicamente, aumento, assim como eu posso também diminuir, né, para diminuir também o overhead se por acaso ficar folgado. Então, isso é a dica que eu dou também para quem passou pela mesma situação, tem que ser algo assim, porque se não for algo assim, você vai ter problema também numa próxima rinha, tá? Então foi isso aí que me pegou. Se pegarmos os exemplos em Delphi, tá? Que daí em Delphi foi lá para baixo. Em Delphi, talvez
teria estado ali também um pouco melhor, só que em Delphi ocorreu um pequeno problema com a persistência, com a questão da memória, galera. Eu tinha que excluir aquele bloco de memória quando a aplicação encerrava, e eu esqueci de fazer isso. No FPC aqui, deu tempo de eu mandar, que eles rodaram de novo lá na rinha, tá? Porque eu cheguei à conclusão que não estava excluindo, porque eu achava que quando a rinha executava, isso é outra coisa que eu apanhei também, bom para lembrar, eu estava sempre mandando a mesma versão da minha imagem. Mesmo eu trocando o binário lá dentro, eu recompilava com a mesma versão. E chegava lá no teste e não rodava, eu dizia, mas tá rodando igual o anterior, como se na minha máquina tá rodando diferente? Aí eu metia um log lá no meio. E o log não aparecia, eu digo, não, tá rodando coisa velha. Entrei lá no Discord, inclusive foi a primeira vez que eu entrei no Discord, foi pra perguntar isso. Eu digo, ô galera, eu tô mandando lá, mas parece que tá rodando sempre a aplicação velha. E o cara disse, tá, mas tu muda a versão? Eu digo, não, eu só troco o coisa e recompilo lá a imagem. Ah, não, é que na rinha, por questões de eficiência, a gente mantém a última imagem, a gente não atualiza a imagem. Aí, ó, isso aí eu perdi uns 2, 3 dias, tá, galera? Então fica mais uma questão, né? É importante, tá? Tem que mandar com a versão diferente. Então, o que acontece? Quando eu detectei que não estava limpando o bloco de memória, eu primeiro arrumei o que estava ganhando, né? Vou mexer no time que está ganhando. Mexi no FPC aqui e mandei. Deu tempo de processar lá. Aí eu tive que ajustar isso no Delphi. Quando eu mandei pro Delphi, eles já tinham mandado aviso que não iam mais rodar os testes, eu ia mandar rodar no teste final. E eu precisava que rodasse no mínimo uma vez para excluir o bloco de memória, tá? Para na próxima vez que rodar, rodasse certo. E daí o que aconteceu? Rodou na forma errada no teste final, né? O bloco de memória lá e me gerou problema. E o que aconteceu nos testes em Delphi, tanto no usando o IND nativo, quanto no usando o Horse? Acabou gerando multa, né? Em todos eles entrou tudo que requisitou, né? Entrou um pouco menos, inclusive, né? Entrou menos, que na verdade não entrou tudo que requisitou, entrou menos. Eu só não sei por que não gerou falha, porque esse aqui entrou tudo, né? O do Free Pascal aqui, deixa eu final resultado disso aqui. Esse aqui realmente entrou tudo, porque era 90 mil e poucos registros. Aqui já entrou 89, aqui entrou 87, só que eu tive um problema aqui, ó. Mesmo a questão do lag, né? Beleza, enfileirou, isso aí já era previsível, porque eu também fixei os works que desempilha as caixas, eu fixei. Só que gerou multa, por quê? Porque o bloco de memória estava lá, e daí ele pegou dados errados, né? Bagunçou a memória lá, enfim. Porque o que acontece? Como o bloco de memória estava lá, e ele começa colocando os ponteiros lá, ele começou do zero, começou a sobrescrever dados nesse bloco, e bagunçou. Porque como é uma questão ali, como eu não sei explicar, né? Mas é uma questão mais hardcore ali, a forma como controla, você não pode sobrescrever os blocos ali. Ou você exclui, né? Ou você adiciona em linhas novas, né? E se acontece uma sobrescrição, os dados ficam meio bagunçados lá dentro. E foi o que aconteceu. Então esse foi o problema que eu tive, porque eu devia ter excluído aquele bloco de memória, né? Porque apesar de estar rodando a memória RAM, como eu falei lá no começo, tu tem que ter ele em cache, em um arquivo, porque ele tem que estar compartilhado entre as duas APIs. E daí esse arquivo era o que eu tinha que ter excluído quando finalizava, tá? Aí tu me pergunta, por que não excluía no início? Porque como tu tem que criar ele no início, e se tu dá o comando ali de remover, gerava um problema que a próxima API que ia iniciar, porque elas não iniciam simultaneamente, tem um tempinho, um delayzinho ali, mínimo, mas tem. Acabava que a segunda API que iniciava dava um conflito e daí tu não tinha mais nem bloco de memória, enquanto tu tinha que excluir no final, tá? Então, por isso que não excluía no início, né? Porque se eu tivesse botado para excluir no início, tinha resolvido o problema, não tinha acontecido isso, mas não era a solução que ia funcionar também, tá? Então, foi basicamente isso, galera, né? Foi isso aí que aconteceu. Bom, pessoal, minhas considerações finais para a rinha, como eu comentei lá no Discord, muitos discordaram de mim, principalmente os supostos que ranquearam melhor, né? Eu acho que na rinha, pela minha experiência, 20 anos de desenvolvimento, não vou discutir com a galera que está no começo, porque eu acho que eles, quando chegar no meu tempo
de experiência, talvez eles tenham a mesma visão que eu, porque eu também já fui mais reclamão, mais certeiro de chegar e dizer assim, porque tu é velho, tu tá falando de coisas que não condizem com a realidade. Bom, galera, hoje foi a minha pequena aqui me chamando, já foi o maior e agora a pequena, né? Bom, vamos tentar retomar aqui o que eu estava falando. Então, o que acontece? Quando chegar na experiência como a minha, por exemplo, o pessoal vai pensar diferente. Isso aí é fato. Todo mundo que tu conversa pensa dessa forma. Então, assim, ó, minhas colocações são: eu acho que a Rinha devia avaliar um pouco melhor as aplicações, não somente a questão, é velocidade e recebe, porque teve muita gente que fez trambique aí, tá? Ah, outra questão, tá? Por exemplo, mas vamos avaliar o código, não sei o que, isso é insalubre, porque tem muita gente. Isso foi o que me falaram lá no Discord. Não é isso. Eles poderiam, por exemplo, botar um JSON falhado, mandar uma requisição falhada, né? Porque no mundo real é isso que vai acontecer. Vai chegar coisa falhada no teu back-end lá para te processar. Tu vai ter que botar checagens se o JSON tá válido, se o que tá chegando é correto, não é correto. Então eu acho que deveria ter alguns pontos de checagem a mais que, no geral, iriam nivelar um pouco mais a questão da disputa, certo? E não ser aquela disputa burra de só entra e processa rápido e é isso. Não. Porque a partir do momento que, se tu tivesse que colocar alguns artefatos a mais, você ia também nivelar a questão de conectores, de linguagens, porque por exemplo, no Delphi, lá no Indy, pode ser que o Indy seja um pouco mais lento até receber a requisição, mas no ato de processar seja mais rápido de validar algumas questões, enquanto que outra linguagem, no ato de processar, de fazer algumas checagens, vai ser mais lento que, por exemplo, o Delphi, né? Ou XYZ, enfim, né? Então, eu acho que se avaliar, se tivesse alguns pontos de checagem um pouco mais apurados, você teria algo. Aí sim, uma rinha próxima do mundo real do que seria melhor para implementar algo, né? E não simplesmente como se fosse um back-end burro ali, que é, né? Que só recebe uma coisa e joga para frente. Recebe, empurra, recebe, empurra. Então, eu acho que essa é a minha consideração. Quanto a conhecimento, aprendizado, esse tipo de coisa, aprendi muita coisa, tá? Porque eu estou muito acostumado a fazer aplicações comerciais. Praticamente a gente nem usa mais questão de fila, de coisas assim, porque tem os componentes prontos. O dia a dia não é algo que vai impactar, de tu ter que tu vai receber 20 mil. Esse tipo de situação que a Rinha propôs aqui, isso aí tu vai ter em aplicações bancárias, em aplicações assim, coisas para grande massa de usuários, né? Tipo, principalmente, ainda mais se for uma aplicação para usuário final, que seja pública, que qualquer pessoa tenha acesso. Então, são coisas assim, são alguns nichos que tu vai ter esse tipo de situação. É, no geral, assim, analisando mercado, pelo menos que eu conheço, o mercado que eu estou inserido, que muita gente trabalha, né? eh, mercado do Brasil, que é o mercado brasileiro basicamente é aplicações comerciais, é uma coisa mais para aprendizado, porque dificilmente tu vai usar algo tão hardcore assim, é, né, ser necessário. Mas eu aprendi muito, tá? Coisas que eu nunca mais tinha trabalhado, né? Em questão de fila, né? Usar o Kiwi ali do Delphi, nunca mais tinha usado isso aí, fazia muitos anos, né? Ah, aquela parte do bloco de memória, eu nunca tinha usado também, né? Nem pensado em usar, tá? Foi algo que eu aprendi novo. E essa questão, assim, de focar em processamento e tentar fazer uma coisa otimizada, apesar que no dia a dia a gente tenta fazer coisas otimizadas, mas não algo tão limitante, né? Então isso também fez refletir sobre alguns pontos, algumas questões importantes, assim, a serem tratadas, né? Então, galera, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Espero ter me expressado bem aqui, que tenha entendido os pontos que eu apresentei, né? Ahn, eu, numa próxima rinha, vou participar de novo e vou participar para competir, por mais que os caras lá fiquem falando, mas não é competição, não sei o quê, tu tá pensando errado. Eu vou para competir e na próxima eu vou pegar um ranking. Mas eu vou pegar um ranking muito melhor, tá? Isso pode ter certeza. Porque eu já sei onde eu errei, os pontos que eu tenho a melhorar e, no geral,
Por mais que, mas o escopo da rinha pode mudar, etc e tal. Pode mudar. Mas essa questão de que, pelo menos eu tive olhando até as outras ali, porque tem no GitHub disponível, todas foram focadas basicamente na mesma coisa, é receber requisição e processar o mais rápido possível isso aí. Então, assim, essa questão de trabalhar com bloco na memória, a forma como os workers trabalham, o conector, eu já estou escaldado. Então, basicamente, o que eu tenho que aprender um pouco mais é sobre o Nginx para desmistificar de vez aquele componente. Tenho bastante tempo, que se for a próxima rinha vai ser lá pela metade do ano que vem novamente. Então, é isso aí, galera, tá? E você que queira participar, não, por exemplo, eu não domino aquelas linguagens que o pessoal tá mandando e quero fazer um Delphi, quero fazer um. Cara, faça, é isso aí, tá? O desafio é esse, o desafio é tu fazer algo diferente que os outros não fazem, tá? Pessoal, eu teve gente aqui que disse, tu vai fazer Delphi, é um tiro na mão. Eu digo, cara, eu vou fazer em Delphi essa naba aí. E fiz em Delphi, fiz em First Pascal, aprendi um pouco sobre componentes novos que eu não conhecia. Então é isso aí, pessoal, a gente tem que se desafiar, tá? Valeu aí, espero que gostem do vídeo e não deixe de se inscrever no canal. E botem nos comentários aí o que você achou da rinha, se você participou, o que você achou da minha implementação, como eu fiz, como eu deveria ter feito. Vamos trocar uma ideia aí, eu gosto disso aí. Bom, falou aí, até mais, fui.